Nesse vídeo eu separei 2 casos que chocaram o país. O primeiro deles é o da policial militar, a Gisele Alves Santana, de apenas 32 anos, que foi encontrada morta dentro do próprio apartamento na região central de São Paulo, com um tiro na cabeça. Então, inicialmente, a versão que foi apresentada foi de suicídio, e essa foi a narrativa relatada pelo marido dela, um tenente-coronel da Polícia Militar, que estava ali no apartamento no momento do disparo. Mas com o avanço das investigações, começaram a surgir dúvidas. Perícias apontaram lesões no rosto, no pescoço da vítima, o que começou a levantar uma suspeita de que ela poderia ali ter perdido a consciência antes do disparo, e diante desses elementos, a justiça determinou que o caso fosse investigado como um possível feminicídio. Então, relatos da família também indicam que o relacionamento ele era marcado por conflitos e comportamentos de controle. E esse caso ele nos faz refletir sobre algo importante. Estamos falando de uma mulher que era policial militar, uma profissional treinada para lidar com situações de risco, uma mulher preparada para proteger outras pessoas, e mesmo assim ela pode ter sido vítima da mesma violência que atinge milhares de mulheres dentro de casa. Porque a violência contra a mulher, ela não escolhe profissão, classe social ou nível de instrução. Ela pode acontecer em qualquer lugar, inclusive dentro de relações que, para quem vê de fora, parecem normais. E muitas vezes elas começam de uma forma silenciosa. Começam com controle, com ciúmes excessivo, com tentativas de limitar a liberdade da mulher, até que aquela relação se transforma em um ambiente de medo. O segundo caso que eu separei aqui pra gente conversar é uma cena nojenta do que aconteceu ali em Copacabana, no Rio de Janeiro. Envolve uma adolescente de apenas 17 anos, vítima ali de um estupro coletivo. Então, segundo as investigações, a jovem ela foi convidada por um rapaz que ela conhecia para ir até um apartamento. Ela acreditava que estava ali saindo com ele, se encontraria com ele. Mas quando ela chegou ao local, haviam outros jovens. Em um determinado momento, ela foi para um quarto com esse rapaz e pouco depois, outros rapazes entraram no ambiente, mesmo deixando claro que ela não queria nenhum tipo de contato. Os abusos aconteceram. Então, de acordo com a investigação, a adolescente ela foi forçada a praticar atos contra a própria vontade e também sofreu agressões físicas. Depois da violência, ela conseguiu sair do local e voltou para casa. Então, diante de casos como esses, muitas pessoas se perguntam como ainda é possível que situações assim aconteçam. A resposta passa por fatores sociais e culturais que ainda persistem. Durante muito tempo, comportamentos de controle, desrespeito, objetificação das mulheres foram naturalizados. Muitas vezes, atitudes que deveriam ser reconhecidas como violência acabam sendo minimizadas ou tratadas como algo comum. A violência raramente começa no momento mais extremo. Ela começa muitas vezes de forma silenciosa, em pressões, em tentativas de controle, de intimidação, em situações em que a vontade da mulher é ignorada. E quando esses comportamentos são tolerados, cria-se então um ambiente em que agressões mais graves acabam acontecendo. Outro problema é que muitas vítimas ainda enfrentam medo, vergonha ou receio de não serem acreditadas ao denunciar. E isso acontece muito na realidade. E ainda existe uma cultura de que em alguns momentos tenta descolocar a responsabilidade do agressor para a vítima. Então, você está se vitimizando. É muito comum a gente ouvir esse discurso. Perguntas como por que ela está ali ou por que confiou naquela pessoa desviam o foco do ponto principal. Ninguém tem o direito de violar o corpo ou a dignidade de outra pessoa. Por isso, casos como esses não podem ser tratados como episódios isolados. Eles revelam um problema mais profundo, que exige reflexão, educação e mudança de comportamento. Falar sobre isso não é exagero, é reconhecer que ainda existem desafios importantes para que as mulheres possam viver com segurança e dignidade. E talvez o primeiro passo para mudar essa realidade seja justamente não ignorar essas histórias, mas falar sobre elas, refletir sobre elas e buscar construir uma sociedade em que situações como essas simplesmente não tenham mais espaço. Se você chegou até aqui,
Obrigada por assistir e refletir comigo. Já deixo aí um pedido para você, se inscreve no meu canal, ative as notificações e acompanhe os próximos vídeos. Então aqui nós vamos falar sobre direito, sociedade e temas aí que precisam ser discutidos, temas do dia a dia. Um beijo no seu coração e espero você em outros vídeos. Tchau, tchau!